Fazem exatamente 2 anos que eu não ligo a minha câmera. Essa câmera que você está vendo nesse momento. Que eu não uso meu equipamento, meu microfone, etc. Que eu não faço nenhum tipo de setup. Quem me conhece há muitos anos via isso daqui constantemente nos meus canais e etc. E desde que eu vim embora, né, vim para os Estados Unidos, eu nunca mais fiz isso. E hoje eu estava aqui de manhã, hoje é domingo, de manhã, Mel ainda nem acordou, tá dormindo, tô em casa, fui olhar minhas coisas no meu armário, e aí vi essa caixa, a caixa onde eu guardava todos os meus equipamentos. Para quem não sabe, eu no Brasil tive uma produtora, e aí acabou que chegando aqui minha vida tomou um caminho completamente diferente, mas não é essa a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é algo que me chamou a atenção hoje pela manhã. Quando eu peguei essa câmera, eu comecei a lembrar do tipo de produção de conteúdo que eu fazia e pensar em toda essa jornada, em como a minha empresa, né, era a PB Production, uma produtora que se transformou depois com o tempo para a PB Publish, quando eu comecei a lançar os meus livros e etc. E aí agora aqui com a PB Evolution, que é a evolução disso tudo e todo. Comecei a lembrar de toda essa trajetória que eu tive até aqui. E aí eu lembrei de um vídeo que eu fiz mais ou menos uns 8 anos atrás, onde eu falava sobre inteligência artificial. E esse vídeo é um vídeo super produzido. Eu vou tentar achar o link dele no YouTube para colocar aqui junto desse vídeo. O ponto que eu tenho para falar sobre isso é que assim, ele era um vídeo super produzido e a produção dos vídeos, a forma dos cortes, como você pensa na estrutura do vídeo e etc. É sempre para poder chamar a atenção das pessoas, para as pessoas poderem permanecer no vídeo por mais tempo, até porque hoje em dia luta pela atenção de todo mundo. E esse vídeo tinha todos esses ingredientes para que as pessoas pudessem assistir e ver. Por quê? Porque eu queria que as pessoas dessem atenção para aquilo. Porque aquilo era uma mensagem de fato muito importante. Eu estava apresentando para as pessoas uma possibilidade, isso 8 anos atrás. Quando eu comecei a mexer com TensorFlow, com a inteligência artificial lá atrás. Sempre era voltado para a área criativa, né? Então a música e etc. Mas o que acontece? E por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje eu trabalho com posicionamento, né? E colocando as pessoas em um lugar onde elas estão bem posicionadas. E isso eu percebo hoje que vem de você conseguir identificar oportunidades antes mesmo delas se tornarem algo que todo mundo desesperadamente está procurando aquilo. Então é aquela história. Quando surgiram os blogs e todo mundo começou a entender que o blog era um veículo de comunicação importante, eu já tinha blog já há mais de 5 anos. Agora, vocês estão todos ouvindo falar sobre inteligência artificial, mas eu já faço isso há 8 anos. E aí as pessoas às vezes perguntam assim, nossa, como que conseguiu fulano ciclano dar certo e tal? E na verdade eu nunca acho que cheguei em lugar nenhum. Essa é a realidade. Tô sempre achando que eu tenho a próxima coisa para fazer, porque eu tô sempre pensando lá na frente. Mas o fato é você ter ouvido para ouvir aquilo no tempo certo. Então agora tá todo mundo bem desesperado e correndo atrás, entendendo assim o potencial da inteligência artificial. Agora que surgiram ferramentas que fazem com que o público tenha um acesso direto a ela, mas muitas pessoas não sabem nem o que fazer com isso. E eu já estou transitando nesse veículo há 8 anos. Então é claro que eu vou sair na frente de todo mundo em relação a isso, né? E aí me veio junto muito forte um versículo na Bíblia que fala assim... Bom, Jesus sempre falava isso, né, na verdade. Em todo momento, né, ele falava em parábolas, etc. E depois ele falava, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, o que ele estava dizendo ali, né? Que as pessoas, apesar de ouvir, elas não conseguem entender o que tem por detrás da mensagem. E é muito o que aconteceu quando eu produzia conteúdo, porque, por exemplo, esse vídeo que eu tô falando sobre inteligência artificial, que agora fica evidente a importância daquele tipo de conteúdo, por mais que eu usasse de algoritmos, de conhecimento de produção, de marketing, de posicionamento de marca e etc. para trazer atenção para esse conteúdo que eu sabia que era extremamente importante,
para as pessoas, porque o meu desejo sempre foi auxiliar as pessoas, mesmo assim, só aqueles que tinham ouviu. Me faz lembrar também de um momento onde eu estava ainda no Brasil e eu já fazia conteúdos e etc. Eu estava nessa transição do digital e tudo mais. E teve uma pessoa que era amiga minha no momento e ela me criticava muito por conta do que eu estava desenvolvendo. Por quê? Porque não tinha um retorno imediato. E essa pessoa falava assim, você fica o dia inteiro fazendo vídeo. Certo? Tipo, então, a pessoa não tinha a visão e não tinha ouvidos. E você vai se deparar muito com isso. E eu constantemente vivo isso. No lugar onde eu estou, a visão que eu já tenho, a maior parte das pessoas ao meu redor, dentro do ambiente que eu trabalho, não chegaram ainda. Chegam depois. Então, por exemplo, esse gap da inteligência artificial, dentro do que eu queria comunicar, dentro do que eu queria ensinar, do que eu queria falar e etc., eu sempre tentei encontrar esse mercado onde o que eu tenho certeza que vai ser tendência, que vai ser importante, eu posso ensinar, as pessoas ainda não estão aptas a receber naquele momento. Então, naquele momento, eu já queria ensinar sobre inteligência artificial, lanço o vídeo para testar o mercado, para ver se aquilo tem aderência e nada acontece, e as pessoas entendem. Igual hoje, a minha visão, muitas das coisas... Hoje eu sirvo algumas empresas, e tem algumas empresas que eu faço trabalho tanto de posicionamento, como também de mentoria, e algumas pessoas, inclusive, que eu faço mentoria. E eu ainda percebo isso. Que por mais que eu tenha já a visão, a pessoa está em um outro lugar, em um outro momento. Então hoje eu respeito esse momento da pessoa, proporciono para ela o que ela pede, o que ela quer, porque eu preciso ter um retorno financeiro com isso, então eu proporciono aquilo que ela está pedindo, mas no fundo, eu sei que é mais lá na frente, né? O objetivo geral, eu tenho isso ficar bastante claro, enfim. E eu decidi gravar esse vídeo porque hoje de manhã eu tive esse ímpeto de pegar minha câmera, de olhar para a câmera, e eu tenho tanto conteúdo que eu gostaria de compartilhar, tantos processos já vivenciados. Só que hoje ficou claro para mim que não é todo mundo que tem ouvido para ouvir. Dentro das coisas que você se propõe a fazer, das coisas que você tem desenvolvido hoje em dia, quantas delas você sabe que, assim, ela tem um propósito por detrás e ela de fato vai gerar fruto? Você tem como avaliar hoje, entre as suas ações, quais geram de fato algum tipo de resultado ou não? Para quem não sabe, eu construí um framework que se chama o SPC, que é um processo de progressão de cores, onde ele iniciou para artistas e etc., mas esse framework hoje em dia é onde eu construo a base de desenvolvimento dos meus projetos, processos e etc. E eu acho que todo mundo precisa disso, construir pequenos sistemas de avaliação daquilo que ele despende energia, daquilo que ele dá atenção, e ficar muito atento, porque é como eu estou dizendo, na maior parte das vezes a gente não tem ouvido para ouvir aquilo que a gente precisa ouvir, que é primeiro a voz do Pai, em primeiro lugar, sabe, né? Buscar esse relacionamento com o Senhor. E aí depois é ter uma visão objetiva sobre os processos que você tem vivenciado e o que gera fruto e o que não gera. E aí, de novo, para quem tem ouvidos, ouça. Eu vejo hoje em dia um mundo onde as pessoas dão muito ouvidos para pessoas que não têm resultado na sua própria vida. E aí você não tem como ter outro resultado a não ser a falta de resultado também na sua própria vida, se você dá ouvidos para coisas que são balela. Então é isso, só queria compartilhar esse vídeo hoje. Talvez eu volte a fazer produção de conteúdo em breve, mas hoje em dia é só para quem quer ouvir. Beijo, bom domingo.